Shi Eugen é um cara na casa dos 20 anos que joga um jogo online chamado Guerra dos Deuses. Todo mundo que já jogou um jogo online conhece a sensação de criar um personagem, ir para o centro da cidade e ver um personagem de alto nível se destacando na multidão. Esse era o personagem de Shi Eugen. O que nem todos sabem é que, nos últimos anos, ele gastou tanto dinheiro nesse jogo que seus amigos começaram a insultá-lo. Ele entende que essa é uma reação natural. Mas Shi gosta muito do jogo, o que pode ser feito. Seu personagem é um guerreiro de alto nível, que exigiu uma quantia considerável de dinheiro para chegar lá. O personagem de Shi é conhecido como um jogador free-to-play, gratuito para jogar. Seu guerreiro tem uma boa aparência e ótimo desempenho, o que o faz não se importar de ter investido todo esse dinheiro. O único problema é a falta de jogadores no servidor. Quando Shi entra no jogo, apenas 6 jogadores estão online. Guerra dos Deuses é um jogo que quase não tem jogadores. A cada dia, o número diminui. Um aceno de mão chama a atenção dos jogadores. Vendo seus companheiros, o jogador free-to-play corre para se encontrar com seu grupo e diz que acabou de acordar. Ele jogou tanto no dia anterior que nem teve tempo de comer. Ele vê que sua amiga Coelhinha, uma personagem bonita com orelhas de coelho e cabelo loiro, está rindo dizendo que isso é apenas a dor do nível 1. Seu outro companheiro, Hongda, o estiloso Joseph, fica surpreso que o jogador free-to-play já esteja online, porque ele havia dito que ia sair do jogo ontem. O guerreiro responde rapidamente que isso também se aplica a Hongda, que disse que ia sair do jogo. Ambos são interrompidos por John, a primeira espada, um jogador que adora interpretar seu personagem, e também pela pessoa mais próxima que Shin tem como amigo no jogo, o usuário Eu Não Tenho um Gato, que usa um personagem de gato quando estão caçando ou fazendo raids. Os buffos de seus amigos são essenciais para o sucesso deles. Além do avatar de gato, o amigo de Shin também tem grande habilidade com seu personagem. Agora que estão juntos, a garota coelhinha pergunta o que eles vão fazer. Honda os lembra de não esquecerem os raids diários, mas na opinião da garota coelhinha, esses raids diários são muito difíceis e afastam novos jogadores. Mas Shia lembra que o jogo nunca foi conhecido mesmo. A garota coelhinha brinca que a forma como eles gerenciam o servidor e o equilíbrio do jogo também nunca foram prioridade e que basicamente não há razão para jogar este jogo. Shin diz que o jogo tem que ser difícil para que, quando você supera os desafios, a sensação seja satisfatória, e Jan concorda. Então ele pergunta ao jogador free-to-play sobre um boato de que ele ganhou todo aquele dinheiro apenas com Bitcoin. E de fato, Bitcoin renderam muito dinheiro para Shi, e ele conseguiu financiar todo o seu personagem. A garota coelhinha zomba de John por não saber disso ainda, e John tinha ouvido falar sobre isso, mas pensou que era mentira. Ele ficou impressionado com os milhões que Shi já gastou no jogo, e a garota coelhinha diz que não adianta tentar lutar contra ele em PVP. Shi não se importa com o que seus colegas dizem, ele gosta de sua aparência no jogo. Quando Shi e seu grupo se dirigem aos raids diários, um anúncio aparece no monitor de Shi. Esse tipo de anúncio raramente acontece e o deixa um pouco ansioso. A mensagem diz que é um prazer conhecer os usuários e que o anúncio será breve. O jogo Guerra dos Deuses foi selecionado para um concurso, graças aos jogadores. Todos olham incrédulos para as palavras que aparecem. Honda pergunta incrédulo se é realmente o administrador falando, e a mensagem responde que ele está correto. A garota coelhinha está preocupada com o fechamento do servidor e espera que ele continue funcionando. Todos ficam devastados quando veem a mensagem para a garota coelhinha dizendo que o servidor fechará em breve, mas logo começam a gritar de raiva. Furiosos, eles acham absurdo fazer isso do nada. Jo diz que eles não podem acabar com o jogo. O jogador free-to-play já gastou dinheiro suficiente para comprar um apartamento no centro da cidade. A mensagem diz para não se preocuparem. Aqueles que pagaram por conteúdo premium serão compensados por sua contribuição. Shi está ficando furioso e desapontado com a mensagem. A mensagem aparece novamente, dizendo que também haverá recompensas para os outros jogadores. Que tipo de recompensas? John pergunta. E qual é o sentido de receber recompensas agora que o jogo está acabando? A mensagem de alerta toca novamente,
e a mensagem aparece com uma contagem regressiva dizendo que em 5 minutos o servidor será desligado. A garota coelhinha fica muito surpresa e grita que, além da má administração, eles desligam o servidor de repente. Ela não consegue acreditar. O melhor amigo de Shin também não consegue acreditar. Ele ainda acha que é algum tipo de piada. Shin permanece imóvel em frente ao computador, e o tempo continua correndo. Shin começa a se convencer de que todo jogo eventualmente tem um fim e que seu servidor precisa ser desligado. Há um fim para tudo, até mesmo para o jogo em que ele colocou tanto amor e dinheiro, e agora está fechando suas portas. Ele se lembra dos bons momentos com seu grupo e de todos os chefes de raid e monstros que enfrentaram, da felicidade dos tesouros que ganharam juntos. Quando a contagem regressiva chega perto de 10 segundos, Shin decide fazer algo e tenta falar com o administrador, mas é surpreendido por uma luz brilhante e é teletransportado para outro lugar. Shin fica confuso e não entende o que está acontecendo. Ele vê que o tempo acabou. Se o jogo não parou, eles não desligaram o servidor? Shin começa a ver uma silhueta saindo da luz. Uma mulher misteriosa aparece diante do personagem de Shi, agora como uma jovem com cabelo branco e um vestido branco. O nome dela é familiar para o jogador. Ele não tem certeza se ela é uma administradora do servidor. Então Shi envia uma mensagem no jogo perguntando se ela é uma administradora e o que está acontecendo. Ela responde que queria mostrar sua gratidão. Então veio vê-lo dessa forma. Mas Shi parece confuso. Ela explica que Shin deu muito apoio e respaldo ao mundo que ela criou. Esse apoio foi fornecido através dos itens que ele comprou. Ela agradece a Shin e agora seu trabalho conseguiu atingir uma qualificação mínima para entrar em um concurso. Shin pergunta qual é o concurso, pois pesquisou online e não encontrou nenhum concurso recente de videogames. Neo diz que não pode dar mais detalhes, e como Shin a ajudou muito, ela lhe dará uma recompensa ainda melhor, um privilégio especial. O jogador não entende qual é a utilidade das recompensas se o servidor vai ser desligado, mas envia uma mensagem querendo saber qual privilégio especial ele receberá. Ela responde que infelizmente não pode dizer qual é o privilégio especial, mas ele o receberá e descobrirá o que é olhando para Shin. Ela avisa que o jogador precisa aceitar tudo o que acontece e não lutar contra o destino. Isso ajudará em sua sobrevivência. Depois de dizer isso, o monitor de Shin desliga repentinamente. O jogador permanece imóvel e incrédulo sentado em sua cadeira. Ele não parece acreditar que o personagem de Neo olhou diretamente para ele. O garoto se sente inquieto e não consegue acreditar que isso aconteceu e como seu monitor desligou do nada. Quando ele ouve o alerta de mensagem novamente, uma mensagem aparece no ar à sua frente dizendo: a mudança começa agora. Prepare-se para o choque iminente. Sua mensagem flutuante deixa Shin muito assustado e nervoso. Ele sente sua pressão arterial cair, como se estivesse sofrendo um forte impacto na cabeça. Sua visão começa a ficar turva e ele sente que vai desmaiar. Pouco antes de perder a consciência, Shin só consegue pensar que ainda precisa formatar seu computador. O alerta de mensagem toca novamente, e as seguintes palavras aparecem. Shi Yuan ganhou todo o inventário de seu personagem, o jogador free-to-play. O inventário está ligado à sua alma e sincronizado com ela. Um contador mostra que o tempo restante para a sincronização é de 5 anos, 8 dias, 5 horas e 32 minutos, e agora o jogo Guerra dos Deuses pode começar. O Palácio de Vartin é a morada dos deuses menores, localizado em uma dimensão que separa a Terra do Reino Divino. Lá é onde todos os deuses e deusas se reúnem para um anúncio importante. No salão, todos os deuses podem ver o anúncio dos resultados do concurso. O anúncio mostra que a deusa Neo está em primeiro lugar na Guerra dos Deuses. As pessoas comentam que uma deusa de classe 7 nunca havia ganho o primeiro lugar e agora é uma deusa de classe 7. Enquanto olha para o placar, ela agradece ao jogador e tenta se lembrar se o nome dele era realmente Shi Eugen. A deusa se lembra que, devido ao tempo limitado, ela criou seu jogo rapidamente e também não conseguiu gerenciar o servidor muito bem. Como o jogo não teve sucesso e os itens premium não estavam vendendo, Neo não ganhou poder e era uma deusa de uma classe inferior à classe
Desi não conseguia evoluir. Um jogo sobre jogadores não lhe dava dinheiro ou poder. A divindade estava desesperada, sem esperança para seu jogo, até que Shi Eugene apareceu em seu jogo. Seus olhos não podiam acreditar no que viam. O jogador comprou tudo o que estava disponível na loja Premium. Todo o equipamento do personagem Free-to-Play de Shi era o melhor e continha encantamentos de velocidade, resistência e força. Ele comprou mais de 1000 itens Premium para progredir no jogo e ter uma boa aparência. Foi surpreendente para Nel que um jogador tão grande, disposto a gastar tanto, aparecesse em seu jogo. Enquanto o guerreiro lutava contra monstros e comprava itens com dinheiro real, isso ajudou Nel a ganhar o primeiro lugar no concurso. Ela murmura que Shi Yuan fez tudo isso sozinho. Olhando para seu perfil, a deusa vê que ele é um coreano solteiro, sua família não é rica e ele é órfão. Ele ficou rico com uma criptomoeda que comprou há muito tempo e que, ao longo dos anos, aumentou muito de valor. A deusa teve muita sorte de encontrar este jogador, porque com seu apoio, Nel conseguiu terminar em primeiro lugar em um concurso em que ela pensou que se sairia muito mal. Portanto, o ser divino o manterá por perto como um amuleto da sorte, e as recompensas especiais concedidas pela deusa o ajudarão a sobreviver, especialmente agora que a Terra está passando por um grande cataclismo. Suas bênçãos o tornarão muito mais forte. O sol brilha forte sobre as árvores, e o céu está claro com algumas nuvens. Enquanto isso, Shi Yuan acorda com a luz do sol batendo em seus olhos. Depois de se levantar, o jovem sente uma leve dor de cabeça. Ele começa a olhar ao redor e se pergunta onde está. Shin percebe que está em uma floresta, mas se sente confuso porque estava em seu quarto há apenas alguns minutos. Reconhecendo algumas ruínas antigas perto de onde está, ele percebe que são as ruínas da floresta tutorial do jogo Guerra dos Deuses. Uma mensagem do sistema aparece à sua frente dizendo que é a floresta tutorial. O garoto se assusta com essa mensagem flutuando no ar, aparecendo do nada. Outra mensagem de verificação do sistema mostra que a transferência de inventário de sincronização e o recebimento de um novo talento já foram concluídos. Shi não consegue acreditar no que está vendo, porque é a mesma tela que viu no jogo. O jogador se lembra que essa mensagem também foi a última coisa que viu antes de desmaiar. Sua cabeça ainda dói ao perceber que isso não é um sonho. A nova habilidade de Shin é o talento de manter a calma e a compostura ao enfrentar uma situação muito estranha e perigosa. Ele tenta se lembrar se a compostura é o talento que o administrador mencionou que ele perceberia. Sua cabeça ainda dói ao pensar que o jogo se tornou realidade. Ele consegue acessar a tela que mostra o nível, habilidades e capacidades conhecidas de seu personagem. O garoto se surpreende ao notar que já possui um título lendário que aumenta o efeito de todos os itens equipados em 15%. O título de Shi é Colecionador de Itens Lendários de Classificação Lendária. Ele começa a se lembrar que esse título só é dado a jogadores que coletaram todos os itens. Isso só pode significar uma coisa, e quando ele abre seu inventário pela primeira vez, várias janelas cheias de equipamentos aparecem ao redor do herói. O jogador mal pode acreditar em seus olhos. Parece loucura ter um número tão grande de itens. Quando jogavam online, Shi havia pago para ter a capacidade máxima de inventário, então ele ainda tinha todas as armas usadas durante sua jornada. No entanto, devido à cor vermelha, o jogador percebe que todas as armas estão restritas pelo nível do personagem. O melhor equipamento ainda não pode ser usado. Shin começa a tentar pensar se o jogo se tornou realidade ou se ele entrou no jogo, já que todos os seus níveis retornaram ao estágio inicial. Ele se lembra do aviso da deusa Nel, dizendo para aceitar seu destino e que isso o ajudaria a sobreviver. Apesar de estar um pouco nervoso, o garoto consegue manter a calma e tenta entender o que está acontecendo. Uma mensagem avisa que o jogador deve selecionar a dificuldade do tutorial antes de começar, de iniciante a mestre ou a dificuldade infernal. Como Shin conhece muito bem o jogo, ele já havia tentado todos os níveis de dificuldade. O jogador se lembra que o lugar mais difícil do tutorial é a Toca dos Lobos. Embora ele tivesse derrotado esses inimigos de dentes afiados, foram necessárias várias tentativas.
Tendo criado várias contas diferentes e experimentado todas as dificuldades, Shi sabia que o problema com a dificuldade infernal é que, mesmo com a ajuda de seu amigo que usava o avatar de gato, eles tinham grande dificuldade em derrotar os monstros. No entanto, o jogador também sabe que é na dificuldade infernal que as maiores recompensas são obtidas. Essa informação faz Shi engolir em seco, porque o garoto se lembra que o nível de dificuldade só pode ser selecionado uma vez e agora sua conta é sua própria vida. Enquanto procura em seu inventário, Shi tenta calcular os riscos, pois não há volta, e começa a tentar organizar suas armaduras para encontrar uma que possa equipar agora. Ele se surpreende ao notar que, apesar de estar no nível 1, há itens que o jogador já pode equipar. Shin começa a ficar feliz com uma nova ideia, pois percebe que pode equipar o conjunto lendário de Super Aprendiz, mas se lembra que esse conjunto só pode ser usado na área do tutorial, e isso será crucial para o jogador ter sucesso na dificuldade infernal. Depois de equipar seu novo conjunto, Shi está confiante de que conquistará o nível mais difícil. Uma mensagem do sistema anuncia que o tutorial na dificuldade infernal começará e que o jogador deve escolher uma arma. Uma nova janela mostra várias opções: uma espada, um machado e uma lança. O jovem começa a se lembrar que havia uma seção para escolher armas de iniciante, mas nenhuma dessas armas é mais poderosa que a espada mágica do Super Aprendiz. Shin prefere não escolher nenhuma arma, pois sua espada já é suficiente e ele também não precisa se preocupar em descartá-las mais tarde. Uma mensagem aparece mostrando que o jogador não escolheu nenhuma arma e que, ao terminar o tutorial na dificuldade infernal, suas recompensas serão muito maiores. O jogador fica surpreso ao saber que as recompensas podem aumentar ainda mais, pois isso era algo que ele não sabia. Com uma expressão feliz, o herói pensa que esta pode ser uma grande oportunidade e que mais recompensas são uma de suas coisas favoritas. Com determinação e confiança, Shi está totalmente equipado e começa a caminhar em direção à sua nova jornada. Nosso herói chega à primeira área do tutorial, que é uma floresta verde e muito densa conhecida como o Território dos Lobos. O herói corre rapidamente pela floresta. Os sons de seus passos podem ser ouvidos de longe, mas logo atrás dele também ouvimos muitos passos rápidos. São dos lobos o perseguindo. O guerreiro olha para trás, tentando ver o quão perto os lobos estão, e eles ainda o estão perseguindo. Ele não para de correr por um momento, sabendo que os lobos não devem ser subestimados, e aqueles que os subestimam serão rapidamente enterrados. Individualmente, cada lobo não é uma grande ameaça, mas quando todos se juntam e fazem um ataque circular imparável, um lobo tenta acertar nosso herói, mas Shi consegue fazer um movimento rápido para desviar do ataque do lobo. Para evitar esse ataque imparável dos lobos, a única opção é separar metodicamente os lobos um por um. Shin começará reduzindo o número do grupo à sua frente. O guerreiro ataca com sua espada super na Ava, e ela corta facilmente os lobos. O ataque não para nos lobos. Sua força é tamanha que corta os troncos das árvores ao redor. O estrondo das árvores caindo assusta os pássaros e outros animais da região. Esse poder incrivelmente forte deixa Shin surpreso, mas sua estratégia está funcionando. O jogador já esperava que a tática funcionasse bem, mas vê-la acontecer diante de seus olhos é surpreendente. Essa espada o ajudará a superar todos os desafios futuros. Shi admira a lâmina da espada que está brilhando. O jogador aproxima a espada de seu rosto e começa a notar seu brilho, mas há um leve farfalhar de árvores atrás dele. Um lobo que estava à espreita pula para atacar nosso herói. Shi é pego de surpresa, e quando se vira, o lobo já está em cima dele, atacando. O guerreiro consegue levantar o braço para se proteger do ataque do animal, fazendo com que a besta seja jogada para longe de Shi. A armadura de Shi é tão forte que, quando o lobo tenta atacá-lo, ele é jogado para longe. Mesmo que ele tenha atingido o lobo com tanta força, o braço de Shi ainda está intacto. A besta cambaleia e Shi entende como funciona a defesa de sua armadura. Sentindo-se confiante, o guerreiro avança em direção ao lobo, desta vez tentando se mover com mais ousadia. Ele se despede do lobo e levanta sua espada para dar o golpe final no animal. O golpe passa facilmente pelo animal e o sangue é espirrado no chão.
O corpo do lobo é tão grande que, quando cai no chão, faz um estrondo alto. Enfrentando seu inimigo morto, Shi só consegue pensar que está muito calmo para essa situação. Apesar de esta ser sua primeira batalha e sua espada já ter derramado sangue, o jovem ainda está estranhamente calmo. O herói pode sentir a espada cortando o lobo, mas não sente nenhuma outra emoção. E se alguém o visse agora, pensaria que ele é um psicopata. O guerreiro se pergunta se poderia ser o efeito da habilidade de compostura que adquiriu. Ele não consegue entender como pode matar essas criaturas com tanta calma. Ele poderia ter conseguido essa habilidade apenas por sorte. Enquanto esse pensamento passa pela mente de Shin, o som de inúmeras patas pode ser ouvido no horizonte. O guerreiro está pensando demais e precisa se apressar e sair dali. Afinal, quanto mais tempo você fica nesta área, mais fortes os inimigos se tornam. O herói corre em direção ao seu objetivo, tentando terminar a área o mais rápido possível. O céu noturno ilumina nosso herói, e ele está em cima de uma enorme pilha de cadáveres, completamente encharcado de suor e ofegante. Nosso herói tenta recuperar o fôlego, mas está tão exausto que diz que está seriamente perto da morte. Ouvindo a mensagem do sistema de que ele havia matado todos os monstros de nível 2 e que suas recompensas seriam grandes, o garoto se sente mais feliz enquanto começa a se mover para o próximo nível. O herói percebe que suas pernas ainda estão tremendo e que ele pode ter exagerado na corrida e deveria ter descansado um pouco. O guerreiro agradece aos céus pela tática que o fez vencer. Correr e lutar contra centenas de esqueletos funcionou muito bem, embora tenha sido bastante cansativo. O jogador ainda estava no nível 1 e tinha poucos pontos de saúde. O que ajudou foi seu equipamento lendário que continha encantamentos que aumentavam a força e a agilidade. Shi acredita que pode descansar um pouco antes de enfrentar o chefe do tutorial e o faz por algumas horas durante a noite. Após descansar, o herói volta para a floresta. Caminhando um pouco, o jogador consegue avistar a pedra de teletransporte do tutorial. À medida que se aproxima, sua expressão muda para um sorriso aliviado por ter encontrado o portal que termina a área do tutorial. Ele começa a caminhar em direção ao seu objetivo e se lembra que o chefe deve estar à direita da pedra de teletransporte, mas de repente o portal desaparece. Shin pode sentir algo se movendo muito rápido e vê uma sombra rápida se movendo em direção ao chão. Quando atinge o chão, o impacto estilhaça tudo ao seu redor. Com todos os detritos voando em sua direção, o garoto não consegue ver o que está acontecendo. Shi é jogado para trás, mas consegue ver a silhueta de um lobo se formando na poeira que havia sido levantada. Olhando mais de perto, é possível ver que atrás da fumaça há um lobisomem rugindo ferozmente. Com uma expressão nervosa no rosto, Shin se lembra que o chefe é um lobisomem de nível 55. O guerreiro percebe que seu pelo é cinza, e como não há nome identificando o monstro, ele tenta imaginar se os ataques do monstro são os mesmos do jogo, mas o lobisomem está furioso com olhos vermelhos de raiva. Shi sabe que esses olhos vermelhos significam que um ataque está prestes a ser lançado. Graças ao seu talento de compostura, o garoto não está nem um pouco nervoso. Ele empunha sua espada com firmeza e determinação e se prepara para lutar contra o monstro. O lobo rosna, mas mantém uma grande distância de nosso guerreiro, que permanece em posição de batalha. Esse monstro é tão surpreendentemente rápido que o herói nem consegue ver o momento em que o lobisomem sai de seu lugar para atacá-lo. O golpe do lobisomem é esmagador e empurra nosso herói com grande força em direção ao tronco de uma árvore. O golpe é tão feroz que, quando o herói bate na árvore, todo o ar sai de seus pulmões. Shin tenta entender como o lobisomem é tão rápido, mas não há tempo para pensar em nada. O lobisomem já está se preparando para outro ataque. O guerreiro usa toda a sua concentração para tentar entender os golpes do lobisomem. Mas o monstro é muito rápido e acerta nosso herói em cheio novamente. Enquanto os detritos da árvore voam ao seu redor, o guerreiro sente a dor da ferida que o monstro causou, mas ele consegue reconhecer o padrão dos golpes do lobisomem e seus movimentos se tornam mais previsíveis. As garras do lobisomem são muito rápidas, acertando o herói, e então ele decide tentar se defender. O problema é que a força do monstro o empurra ainda mais para dentro do buraco do tronco da árvore. Ao bloquear os golpes do lobisomem,
Shin começa a reconhecer o padrão dos ataques que o lobisomem continua a executar de forma rápida e esmagadora. Suas garras o atingem várias vezes, mas, apesar da forte sequência de ataques, nosso guerreiro mantém a guarda, defendendo o melhor que pode. Isso é possível porque, apesar do alto poder de ataque do lobisomem, a armadura de nosso herói tem uma defesa ainda maior. O poder, se os cálculos de Shi estiverem corretos, uma oportunidade surgirá em breve. De repente, o garoto ouve um estalo repentino. Este é o som das garras do lobisomem quebrando e isso pode ser exatamente o que ele estava esperando, uma oportunidade para agir. E o lobisomem continua furioso, com olhos vermelhos indicando que o monstro atacará novamente. O olhar determinado do guerreiro está fixo em seu inimigo. Ele sabe que, nesta situação, há apenas uma opção para o lobisomem. Essa opção é morder o herói. Mas este ataque já foi previsto por Shin, com um movimento rápido que usa a força do golpe de seu inimigo. Sua espada perfura o lobisomem. Mesmo que sua espada atravesse o lobisomem, o corpo do monstro ainda está em cima do herói, mordendo-o ferozmente. Mas, com muita calma, o herói deixa a besta morder sua mão. Esses dedos são protegidos por armadura e os dentes do lobisomem não causam nenhum dano a ele. Sua espada perfura o lobisomem tão profundamente que causa danos devastadores, fazendo a besta soltar o herói e morrer. O plano de Shi era acertar o lobisomem com um contra-ataque no coração, resultando em morte instantânea. Derrotando seu inimigo e com uma sensação de alívio, ele vê que o tutorial está chegando ao fim. Uma mensagem parabeniza Shin por passar no tutorial, na dificuldade infernal. A mensagem continua dizendo que o tutorial terminará assim que o jogador passar pelo portal que foi reaberto. Shin sabe que pode descansar, pois os monstros não aparecerão mais. Sentindo-se completamente exausto, mas feliz por ter terminado tudo. Devido a todo o esforço feito na aventura, nosso herói se senta tremendo de fadiga. O guerreiro está satisfeito com a estratégia que usou, mas esses equipamentos só podem ser usados na área do tutorial e reutilizados com muita eficiência. Embora não haja uma arma inicial tão boa quanto a espada Super Naava, quando o jogador termina o tutorial, sabe-se que suas habilidades aumentarão imensamente. Com o coração pesado, Shin deixa a espada de lado e começa a progredir para a próxima fase. Ao começar a caminhar em direção ao portal, o garoto tem uma percepção repentina e se lembra de algo muito importante: a chave dourada em seu inventário. Isso é importante porque essa chave dá acesso a um tesouro com uma grande recompensa. A exaustão quase faz Shi agir precipitadamente. Mas, lembrando-se dessa parte do jogo, ele sabe que o tesouro deve estar por perto. Pouco depois, e colocado perto de onde Shi estava, o guerreiro continua sua caminhada pelas ruínas da floresta. Uma caverna é o único lugar restante na floresta para nosso jogador explorar. Dentro, um brilho dourado pode ser visto. Shin se sente aliviado por finalmente ter encontrado o baú dourado. Ainda surpreso por quase ter deixado esse tesouro para trás, Shi olha para seu forte brilho, mesmo sem nenhuma luz por perto. O jogador coloca a chave dourada na fechadura do baú e começa a girá-la lentamente. A expressão de Shi é de completa felicidade ao abrir o baú. A emoção é grande e o guerreiro está ansioso para ver o que há dentro. Com muita esperança em seus olhos, ele espera que seja algo bom. O baú dourado está finalmente aberto, e dentro há uma esfera emitindo uma luz muito forte. O jogador pega a esfera em suas mãos. É uma esfera envelhecida que dá uma característica aleatória ao jogador que a consome. Ele está segurando o item de valor imensurável que até os jogadores mais veteranos tinham dificuldade em obter, porque o item dá uma grande vantagem ao jogador. Lembrando-se de que sempre que conseguia ele o consumia imediatamente, adquirindo uma característica aleatória para seu personagem. Shi se pergunta qual será o sabor. Ele leva a esfera à boca para comer e absorver seu poder, mas decide não fazê-lo, porque comê-la agora seria um desperdício. Um pouco pensativo, Shin conclui que deve comê-la depois de equipar itens que aumentem sua sorte, melhorando suas chances de adquirir uma boa melhoria. Acessando seu inventário, o jogador armazena a esfera dourada em uma janela para usá-la mais tarde.
O jogador se vira para o outro lado da caverna, seus olhos brilhando enquanto imagina todas as riquezas que podem estar por perto. Ele cega o guerreiro, que começa a quebrar todos os vasos e jarros de barro naquela caverna com seus punhos, esperando encontrar tesouros. Ele passa um bom tempo lá, pois há muitos vasos de barro para quebrar, e ele mal havia começado. Eventualmente, o herói desiste e começa a subir os degraus para sair da caverna, decepcionado por não ter encontrado nada nos vasos, mas aliviado por ver o sol e ter obtido seu item super raro. Continuando sua jornada, um sorriso aparece em seu rosto. Afinal, foi uma longa noite de caça a monstros e busca por tesouros. Ele se lembra da dificuldade de completar toda a área do tutorial, na dificuldade infernal. Caminhando em direção ao portal, o jogador mal pode esperar para ver todas as recompensas que ganhou por derrotar o tutorial na dificuldade mais alta. Quando ele alcança o portal, sua mão toca a luz e ela banha toda a sua armadura. É uma luz quente que flui através de seus dedos. O único caminho para nossos heróis seguirem em frente. Ele entra no portal, e seu corpo começa a ser teletransportado. Agora que ele terminou a fase do tutorial, o jogador prossegue pelo portal para iniciar o próximo nível do jogo. Esta nova fase do jogo envolve superar vários níveis como uma torre infinita, onde o herói deve subir todos os andares até o topo. Seu corpo se materializa e flutua em direção ao chão da torre. Shin tenta colocar os pés no chão, mas, ao sair do portal e seus pés tocarem o chão, o garoto tem alguma dificuldade em manter o equilíbrio. Ele sente uma sensação de desequilíbrio. Esta viagem pelo portal dá a sensação de que seu estômago revirou muito, causando náuseas e vontade de vomitar. Quando recupera a compostura, ele observa a área ao seu redor e reconhece que é de fato a Torre Infinita. Shi já esteve na Torre Infinita muitas vezes enquanto jogava o jogo online. Então seus olhos reconhecem facilmente o lugar, pois é como uma sala de espera para jogadores que querem enfrentar o desafio da torre. O garoto percebe que algo está estranho. Ele não deveria ter vindo direto para a torre, deveria ter ido para a área de iniciantes da Vila de Leon. Leon é o lugar onde os iniciantes geralmente vão depois de completar o tutorial, uma vila com muitas árvores ao redor. Shi fica perplexo sobre como isso está acontecendo. Talvez agora que o jogo se tornou parte de sua realidade, algumas coisas mudaram. Ele também percebe que seu equipamento Super na Ava foi removido devido à restrição de nível que o equipamento possui. Com um comando de voz, o jogador pode abrir a tela de status e verificar as condições de seu personagem. A tela mostra que o jogador está no nível 31 e tem vários pontos para distribuir entre suas habilidades, como força, agilidade, resistência e poder mágico. Surpreso com a quantidade de experiência que ganhou no nível que alcançou apenas completando a área do tutorial, o jogador recebe uma mensagem com a opção de visualizar as recompensas que ganhou na dificuldade infernal. Com um clique, ele aceita vê-las. O número de recompensas é enorme e cada recompensa aparece com uma nova janela à frente do jogador. Isso causa um tremendo choque a ele. Assustado, Shin cai no chão e começa a olhar todas as janelas com várias recompensas. Uma nova mensagem mostra que o jogador também obteve permissão para entrar no tutorial de nível intermediário. O jogador esperava itens e títulos como recompensas, mas não sabia sobre este tutorial intermediário, fazendo o garoto se perguntar se poderia ser um benefício por terminar na dificuldade infernal. Sentindo-se confiante, o garoto pensa que este deve ser um privilégio exclusivo para o jogador, já que ele conseguiu completar o tutorial na dificuldade mais alta. Ao verificar as recompensas, ele fecha as janelas, empurrando-as para o lado a cada nova recompensa. Shi fica mais feliz. Os títulos que o herói ganhou são 2. O primeiro aumenta toda a experiência ganha pelo jogador em 5% e o segundo adiciona 7 pontos a todos os seus atributos. Shi se lembra do próximo passo, colocando a mão na janela do inventário para pegar um item muito precioso e pega um item ultra raro, a caixa de item lendária. Ao usar esta caixa, o personagem obtém um item de nível lendário. Por um momento, Shi se lembra das reações de seus amigos quando ele gastou seu dinheiro real nessas caixas. Eles dizem que ele era louco por gastar tanto. Shi se pergunta se deve abrir a caixa ou não.
já que provavelmente não poderá usar o item dentro da caixa devido ao seu baixo nível. Mas ele se lembra de algo que ajudará muito, então ele começa a abrir a caixa. O item dentro da caixa é um adesivo de arco-íris lendário que reduz a restrição de nível de qualquer equipamento em 100 níveis. O jogador começa a procurar em seu inventário, entre os vários itens lendários que possui, uma arma de nível 130. No entanto, a melhor decisão seria investir em armadura. Mas Shin prefere aplicar o adesivo em uma arma e verifica as opções de armamentos em seu inventário, decidindo colocar o adesivo na espada. Procurando nas várias janelas, ele finalmente encontra a espada que deseja. O jogador aplica o adesivo ao item em seu inventário. A melhor defesa é um ataque perfeito, diz Shin ao empunhar sua nova espada. Já fazia muito tempo que ele não usava a espada longa Ko, uma espada que aumenta sua agilidade em 20 pontos. Embora a espada do super novato seja lendária, é muito inferior quando comparada à nova espada Qian. A diferença entre as espadas existe porque a espada Qian só deve ser usada por um jogador de alto nível. Para sua segurança, Shin deve subir de nível mais para tornar seu personagem ainda mais forte.